Por meio das orações, Jesus penetrava na linha do inimigo. A Bíblia diz que antes dele escolher os 12 apóstolos, ele subiu ao monte a orar. E lá no monte orou a noite inteira. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Ele estava travando uma grande batalha. Jesus ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Escrito assim está: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Fala comigo: Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um dos textos mais gratificantes do Novo Testamento, que diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É conhecido por todos que Jesus, ele é o nosso exemplo maior de uma vida cristã e genuína. É sabido de todos nós que Jesus, ele vai abdicar dos seus atributos, ele vai renunciar, ele vai abrir mão de usar os atributos da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença. O texto áureo da Bíblia Sagrada, quando fala de Jesus, Paulo relata em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele chamou para si não apenas 12 discípulos, Jesus chamou para si no total de 500 discípulos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, afirma que era cerca de 500 discípulos. E a palavra discípulos significa seguidores. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Por isso que todos nós somos eternos aprendizes. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, nós vimos ali Jesus chamando para si outros 70 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos. Em outra ocasião, Jesus vai chamar em Lucas 6, versículo 10, ou Mateus capítulo 10, ele chama os 12 apóstolos. Interessante que os 12 apóstolos são os 12 discípulos originais de Cristo. Vale ressaltar que ele vai chamar primeiro André. Fala comigo, André. André é irmão de Pedro. Então nós temos dois aqui, André e Pedro. Em outra ocasião, ele chama mais outros dois. Quem são eles? Tiago e João. Tiago é irmão de João. Em outra ocasião, ele chama Filipe. Filipe tem um amigo, e este amigo se chama Natanael. Então Filipe vai chamar Natanael para conhecer a Cristo. Em outra ocasião, ele conheceu então Mateus. Mateus conheceu o seu mestre. Depois de Mateus nós temos Tomé. Depois de Tomé nós temos Simão o Zelote. Simão o Zelote significa que este discípulo pertencia a um partido político. Nós temos dois Tiago.
Tiago, irmão de João, e Tiago, o menor. Os dois últimos discípulos é Judas, dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. E nesse texto aqui, nós não sabemos qual do discípulo chegou até Jesus. Mas este discípulo rogou a Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, preste atenção aqui em mim. Esses discípulos, eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Esses discípulos, eles viram Jesus curar os enfermos. Os discípulos viram Jesus abrir o céu com a sua oração. Porque a Bíblia diz isto, em Lucas capítulo 3, versículo 21, e tendo ele orado, olha que coisa maravilhosa, e tendo ele orado, o céu se abriu. O céu se abriu, não foi quando ele cantou, não foi quando ele pregou, o céu se abriu, foi quando Jesus orou, aleluia. Quando você ora, o céu se abre. Então os discípulos perceberam isso em Jesus e pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Percebe? Os discípulos não pediram Jesus para aprender a pregar. Os discípulos não pediram Jesus para curar os enfermos. Os discípulos não pediram Jesus para expulsar os demônios. Eles pediram exclusivamente: Jesus, ensina-nos a orar. O que isto representa para nós, pregador? Quando olhamos para esse texto sagrado, nós percebemos que o segredo do ministério de Cristo não estava apenas naquilo que ele fazia em público. O segredo do ministério de Cristo estava então naquilo que ele fazia em secreto, no particular com Deus, na comunhão com Deus. Então os discípulos ficaram fascinados porque Jesus tinha comunhão com seu Pai. Irmãos, o próprio Jesus, o Filho de Deus vivo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, e ele constantemente estava orando. Por isso que eu quero aqui dar a esta abertura. Estaremos aqui em 12 terças-feiras proféticas, 12 terças-feiras de clamor, pedindo para que o Deus Altíssimo possa nos abençoar nos 12 meses deste ano. Então, seu janeiro será abençoado, fevereiro será abençoado, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Senhor, ensina-nos a orar. Agora, irmãos, quem aqui levantou um dia dizendo assim: hoje eu quero só orar? Eu creio que isso é difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque oração não é fácil. Eu não estou feliz e eu falo, eu vou orar. Oração demanda energia. Orar é difícil. Eu gosto de ficar pensando nisso. Eu chego na minha casa e eu posso ficar 2 horas nas redes sociais. Irmãos, a hora passa voando, eu não vejo a hora passar. Mas se você trocar essas 2 horas que você fica nas redes sociais, nada contra você permanecer nas redes sociais. Se você pegar essas 2 horas, ir para o seu lugar secreto, ir para o seu quarto, ou subir ao monte, você vai perceber uma coisa: o quê? Você vai perceber que isto parece uma eternidade, irmãos. Se você agora 2 horas orando a Deus, parece uma eternidade. As pessoas não oram porque oração demanda energia. E guarda esta palavra: oração
é uma batalha. Oração é uma batalha espiritual e não é fácil orar. E o diabo sabe que não é fácil orar, por isso que ele vai colocar o quê? Peso nas nossas costas, peso na nossa vida, para que você não venha orar, porque quem ora alcança a vitória de Deus. Quem ora, o céu se abre. E o texto diz, é o que está escrito, olha o texto, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas do Senhor nos concedeu são armas poderosas, e o diabo sabe, se você usar, ele cairá por terra. Pergunto aos senhores, procura alguém que está em depressão, procura alguém que está angustiado, procura alguém que está desanimado, procura alguém que está me vendo pelas redes sociais, ou pelo link, pelo YouTube, agora, se está no quarto da solidão, cansado, deprimido, frustrado, pergunta a ele ou ela se ele está orando. Eu duvido que não está orando. Não está orando. Porque eu tenho uma ciência. Olhe para cá. Quem está orando com o coração quebrantado, com o coração contrito, irmãos, o Senhor não desprezará. É uma promessa de Deus para os nossos dias. A oração lhe dá o quê? Combustível para suportar as adversidades. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. A oração da fé vai fazer o doente levantar e ser curado. A oração da fé vai fazer aquele que está deprimido, angustiado, receber força de Deus sobre a sua vida. É por isso que está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 10. Irmãos, olha as orientações bíblicas. As orientações bíblicas só isso aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se o crente não fortalecer no Senhor e nem na força do seu poder, ele vai permanecer fraco, desanimado, desapontado, desiludido, deprimido, angustiado. Aí a Bíblia diz, 1 Pedro 4,7 ou 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 5,7, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando eu falo aos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles sabiam, irmãos, que o segredo estava na oração. O segredo estava no clamor profético. Eu falei na rádio sexta-feira que os profetas oraram. Lê a sua Bíblia e você vai perceber que os profetas oraram, os apóstolos oraram, o Filho de Deus orou, os pais da igreja oraram, os reformadores oraram, os puritanos oraram, os evangelistas oraram. E você não vai orar? Você tem que entender que esses homens que ousaram orar, que ousaram aclamar, todos eles tiveram as suas orações respondidas no tempo certo com Deus. Por isto que a Bíblia diz, é o que está escrito, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, fala comigo, orai, com mais fé, orai, orai, sem cessar. Parece um versículo isolado, mas o que é isto, orar sem cessar? Orar sem cessar é você estar no Uber
e em espírito e em verdade orando. Orai sem cessar, Salomé, é você estar lá no seu lugar, o qual Deus te concedeu, plantando, observando aquela paisagem que Deus te concedeu, em espírito e em verdade. Orai sem cessar, é você, o Yara, no supermercado, ligado no trono, porque a oração é você conectar a natureza humana com a onipotência divina. Oração é você unir a sua fraqueza humana com a onipotência de Deus. A oração é o oxigênio da alma, e o crente que não ora é presa fácil do adversário. O crente que não busca esta autoridade para a sua vida não consegue permanecer, irmãos. Se alguém falar com você que está orando, se alguém falar com você que ora constantemente, você perceber que ele só anda de cabeça para baixo, frustrado, eu vos afirmo nesta noite, ele está orando para um Deus desconhecido. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó, não é o Deus de José. O cristão autêntico, quando ora, ele passa por lutas, provações, mas ele permanece de pé. Esta é a verdade, irmãos. Não tem como você, pastor, estamos na terra, sujeito a tantas coisas, sujeito a tantos ataques. Irmãos, se você falar que isso é novidade, pelo amor de Jesus, Jesus diz para os seus discípulos: no mundo tereis, mas tende, porque eu venci o mundo. Você tem que pôr na sua mente que aqui na terra não será somente vitória. Eu já vi, aliás, eu vi algumas mensagens este ano ainda, de virada, que eu fiquei abismado. Por que eu fiquei abismado? Os camaradas estão achando que o ano virou e a coisa mudou. O gigante é o mesmo. As lutas são as mesmas. Falei aqui, repito, o que muda é a sua mentalidade. O que muda é o seu posicionamento diante de Deus. O que muda é qual voz você vai ouvir. A voz da dúvida ou a voz da fé. Senhor, ensina-nos a orar. Interessante que este versículo, orai sem cessar. Eu sempre digo isto. Tem 6 dicas de ouro. Fala comigo, 6 dicas. Com mais fé, 6 dicas. 6 dicas de ouro. Quais são essas dicas de ouro? Neste versículo, orai sem cessar. Lá vai. Ore pela manhã. Ore pela tarde. Ore pela noite. Ore pela madrugada. Ore regularmente. E ora sem cessar. Eu sempre digo e volto a repetir neste altar: orar antes de fazer algo é dependência. Alguém já fez isso aqui? Vai fazer alguma coisa, você faz o quê? Você vai orar antes: Senhor, eu preciso desta porta aberta. Senhor, eu preciso desta porta aberta, porque eu necessito desta bênção. Você vai orar antes. Então você ora antes para alcançar o objetivo. E quem ora depois de fazer algo, ele vai ser o quê? Grato a Deus. Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão a Deus. Mas tem um detalhe: orar sempre é comunhão com o Pai, é comunhão com o Filho, é comunhão com o Espírito Santo de Deus. A evidência maior que o apóstolo Paulo se converteu de fato, o texto disse: Deus apareceu para Ananias em visão, dizendo: Ananias, vai na rua chamada direita. Irmãos, agora imagina Ananias ouvindo a voz de Deus, dizendo para ele: vai na rua chamada direita. Ananias era profeta. Ele já pensou: é alguma missão que Deus vai colocar nas minhas mãos, eu vou agir agora. Ele pega o chifre de azeite e sai da sua casa para fazer a obra de Deus.
No percurso do caminho para ir na rua chamada direita, ele pergunta: Senhor, quem é o homem que eu vou consagrar para o ministério? Ele perguntou, veio a resposta. Ele orou, Deus respondeu: Ananias, o homem que eu quero que você consagre para o ministério é Saulo de Tarso. Irmãos, imagina um baque deste homem. Imagina um baque deste homem quando ouviu falar que era Saulo de Tarso. Por quê? Neste momento, ele estava ciente que Saulo de Tarso, ele era o quê? Um homicida. Atos 9 fala que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Neste momento ele sabia que Paulo era um grande psicopata, um assassino em série, um homem mau, um homem de fato que perseguia o cristão. E o texto fala que quando ele ouviu falar que era Saulo de Tarso, ele disse: Senhor, aí não, o Senhor pegou pesado. A criatura indagando com o Criador, parou para indagar com o Criador: Senhor, peraí, muito ouvi falar acerca deste homem. Este homem, Senhor, não presta. Parece que o Senhor não sabia disso, nem ele prestava. Este homem, Senhor, é sanguinário. Se você não sabe, Senhor, este homem participou da morte de Estevão, o grande evangelista. É isto mesmo? É ele o qual o Senhor deseja que eu vá consagrar? Irmãos, quando Ananias falou, rogou em oração essas manzelas, a Bíblia diz que Deus bradou dizendo para Ananias dessa forma: Ananias, apenas vá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Para mim ele é vaso escolhido. Por quê? Porque ele encontrou com Cristo não apenas isto. Olhe para cá, Atos capítulo 9, versículo 11. Olha o segredo. Ananias, você está desesperado? Você está angustiado? Você está aí com coração, com duplo pensamento, indeciso? Vou lhe dar o consolo agora. Diz a Bíblia: o homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias, pode ir tranquilo, tudo está favorável. Por quê? Porque ele está orando. Não entendeu ainda não, irmãos? Eu tenho que desenhar. Quem está orando não tem tempo de bater em ninguém. Quem está orando não tem tempo de caluniar ninguém. Quem está orando não tem tempo de difamar ninguém. Quem está orando não tem tempo de estar deprimido, angustiado, desapontado. Quem está orando não tem tempo de ter depressão. Quem está orando está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Ou você rasga sua Bíblia. Hoje as pessoas estão tentando colocar situações na nossa vida e dizer que é normal. Não podemos, irmãos. O erro está em nós. A oração não muda Deus, muda você. Muda o seu posicionamento de pensar. Por isso que os discípulos sabiam disso. Senhor, ensina-nos a orar. Porque o próprio Jesus, mais uma vez, sendo filho de Deus, orava antes de grandes decisões. Jesus, irmãos, sendo o próprio Deus, acordava de madrugada para orar. Nós fazemos isso? Lógico que não. Acordou de madrugada, vai lá, a primeira coisa que você faz é o banheiro ou consultar a geladeira. Isso aí é o plágio nosso. E nós devemos ser ao contrário, mudar o posicionamento. Eu perdi o sono, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui os status aqui. Deixa eu olhar aqui o Instagram. Deixa eu ver aqui o Facebook. Irmãos, nada contra as ferramentas que eu uso. Eu trabalho nisso. Hoje trabalhei e fiquei mais tempo no trabalho, nas redes sociais, aliás, fazendo montagem, cartaz para uma empresa ao qual vou lecionar. Porque eu precisei de estar ligado, conectado, para pegar a imagem, fazer os cartazes e divulgar.
Então nós estamos conectados, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos estar conectados, mas orando sem cessar, em espírito e em verdade, não deixar essas coisas nos dominar. Porque eu posso falar isso, conhecimento de causa. A relutância, a luta é constante, vai fazer você aproximar de Deus. Jesus, ele orava sozinho. Por meio das orações, Jesus penetrava na linha do inimigo. Ele sabia que é por meio da oração que ele venceria o arqui-adversário. A Bíblia diz que antes dele escolher os 12 apóstolos, ele subiu ao monte a orar. E lá no monte, orou a noite inteira. Irmãos, Jesus, antes de ser crucificado, ridicularizado, zombado, cuspido, ele foi no Getsemane, no jardim do Getsemane, e ali orou intensamente. Aí tem um versículo, se der para colocar esse versículo, lê esse versículo e assuste esse versículo. Lucas 22, 44. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Irmãos, ele estava travando uma grande batalha. Ele está o quê? Angustiado. Quanto mais angustiado, o que ele fazia? Ai, por que eu estou passando por isso? Quanto mais angustiado, ai, a depressão está me pegando. Quanto mais angustiado, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Quanto mais angustiado, é por causa do pastor que eu estou assim, não. Quanto mais angustiado, ele orava mais intensamente. Então, quanto mais luta, quanto mais provação, quanto mais ataque, quanto mais investido no inimigo, aí sim você tem que orar mais intensamente, irmãos. A Bíblia toda está nos mostrando o caminho. Não é o pregador aqui, que tem pessoas que gostam de pensar, mas não é por aí. Você vai largar com a Bíblia, meu filho? Não é por aí. Às vezes eu participo de alguns debates, eu fico de boca aberta com os camaradas, indagando a Bíblia. No último debate que eu participei, o cidadão que estava lá, intermediano, disse que pode acontecer que no último dia Deus venha perdoar a todos e salvar, porque Deus é amor. Olhei para um que estava à direita, olhei para o que estava à esquerda, olhei para o terceiro, todos calados. Eu não fiquei calado, eu pô, cidadão, peraí. A Bíblia fala que Deus tem vários atributos. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável, Ele é soberano. E esse atributo amor, não pode, de maneira alguma, anular os demais atributos. Ele é amor? Sim, Ele é amor. Mas também Ele é juízo. Ele é fogo consumidor. E naquele grande dia, Ele fará justiça. É o que está na palavra. Quer que eu leia? Não precisa ler não. É lógico que não precisa de ler. Está na palavra. Eu sabe onde que estava. Então não tem como você argumentar com a palavra, irmãos. Não tem como você ficar assim, está pegando pesado demais. Não está pegando pesado. É porque está na palavra de Deus. Tiago 5,16 disse: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vou te contar um segredo aqui. Olha para cá. A Bíblia diz, é a Bíblia que fala, 2 Crônicas 7,14. Você conhece de qual é salteado? Você tem que citar aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Alguém perguntou por que o Brasil está passando por tanta aprovação? Porque a igreja não está orando, a igreja não está humilhando, a igreja que eu falo, a igreja aqui, local, universal, não está buscando a face de Deus de maneira que Ele deseja que venha buscar. E nós então devemos pagar o pato por essas pessoas que não buscam? Sim,
Porque a Bíblia está dizendo que é uma nação, o povo escolhido, se humilhar, se orar, Deus vai responder. Mas estamos vendo uma igreja que está deixando de fato Deus doente. Estamos vivendo em um dos períodos assustador da história da igreja, aonde a frieza espiritual permeia nos ambientes eclesiásticos de muitas igrejas. Muitas pessoas entram no culto já pensando no término do culto. Muitas pessoas, como diz o apóstolo Paulo, agora lá vai outro segredo, irmãos. Isso não me assusta, porque o apóstolo Paulo relatou sobre isso. Ele diz que nos últimos dias, muitas pessoas amontoarão para si comichões de ouvidos. Tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra, sabia disso? Sabia que é tortura? Sabia que tem pessoas aqui nessa igreja que não conseguem ouvir 40 minutos de palavra? Não consegue. Alguém fala, pastor, por quê, irmãos? Comichões nos ouvidos. Ele está inquieto, ele não consegue parar para ouvir, ele não consegue parar para prestar atenção, ele não consegue discernir as revelações que está sendo lançadas nesse ambiente. Toda vez que estou sentado aqui, qualquer profeta profetiza, lançou uma palavra profética, irmãos, eu recebo em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Pode ser ato profético que for, eu tomo posse porque vem de Deus. E as pessoas não conseguem porque são sepulcros encaiados. São verdadeiros zumbis. Sabia disso? São mortos-vivos, estão por aí. Zumbis. Não conseguem ouvir, irmãos. Por quê? Primeira coisa, aqui não precisa nem de, tá julgando, estou julgando, pode ter certeza, não ora. Pastor, eu oro. Ô cabra safado, você não ora não. Seu miserável, você não ora não. Não vem falar que ora, que senão não tem como não. Pelos frutos conhecereis a árvore, irmãos. Pode ter certeza. Pastor, estou julgando. Não está julgando. Pelos frutos você conhece a árvore. Você sabe quem tem uma vida com Deus. Você sabe quem tem comunhão com Deus. Você sabe com quem chama o céu para dentro de si. Porque esta pessoa está em comunhão com o Pai e com o Filho constantemente. Lendo da Bíblia você vai perceber de homens que imitaram a Jesus. De homens e mulheres que oraram e receberam a sua vitória. Então nós sabemos a ciência que a oração, ela muda destinos. A oração, ela pode fazer coisas sobrenaturais. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E tendo eles orado, no texto daqui de Dimas fala, tremeu o lugar, moveu o lugar. A oração faz o lugar tremer. A oração faz alguma coisa movimentar no sobrenatural. Aí Paulo diz lá, Efésios 3:14, eu sei que você conhece, mas vale ressaltar, por esta causa eu me coloco de joelhos. A pergunta é, qual causa neste ano você quer que Deus restaura ou deseja que Deus venha mudar a sua vida? Qual que é a causa? Porque nós observamos na Bíblia Sagrada, mais uma vez, que a oração nos une fortemente ao eterno. A oração nos une fortemente ao eterno. Oração é comunhão com Deus. Oração é diálogo com Deus. Por isso que não é só orar, é oração. Você vai orar e ter o quê? E ter ação. Tem um texto que eu gosto de pregar aqui. Vou pregar domingo no Janeiro Profético, numa igreja. Já preparei o sermão. E aí, vai ser o sermão. 1 Reis 17. Quando eu li esse texto a primeira vez, e eu fiquei pensando, mas que homem é este? Eu li 1 Reis 17, pode colocar, por gentileza?
1 Reis 17. Quando eu li esse texto, eu fiquei perplexo. Então Elias, o despita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem falou isto? Elias. Eu li esse texto em 1999, por aí. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, mas que homem é este? Que teve esta audácia, que teve essa coragem de falar, segundo a minha palavra não vai chover. Aí eu percebi que nenhum homem falou isto que Elias falou. Eu pensei, esse camarada é surreal. Elias é diferenciado. Elias é o bravo, é o brabo. Elias é o cara. Elias é fenomenal. Elias, ele é fantástico. Aí vem o Espírito me levando a Tiago 5,17. Aí quebrou esse pensamento do pregador. Tiago 5,17, 18. Elias era um homem, não era super-homem. Elias era um homem, não tinha superpoderes. Elias era um homem, detalhe, sujeito às mesmas paixões do que nós. Portanto, simplesmente ele orou, pedindo para não chover, e durante 3 anos, 6 meses, não houve chuva sobre a face de Israel. Ou seja, Elias orou antes. Elias buscou antes. Elias clamou antes. Mas o escritor, ao relatar isto, não falou que ele orou antes. Apenas disse que Elias disse, segundo a minha palavra não vai chover. Aí eu pensei, que palavra é esta? Aí eu entendi, irmãos, que esta palavra não era a palavra do profeta Elias. Jesus disse em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus disse, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, e aqueles que os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e eu também me manifestarei a ele. Elias orou, e Deus manifestou. Quando ele disse, segundo a minha palavra, esta palavra era a palavra de Deus que estava na boca do profeta. Ele libera a palavra e Deus disse, tranca tudo, não deixa passar nada, porque aquilo que é decretado no céu, a terra não tem poder de anular. Tranca e não deixa passar nada, porque o meu profeta já bradou lá embaixo. O poder da oração. Homens que oraram e viram o quê? O sobrenatural. Lembra de Josué? Josué 10, 12. Ao profeta, sol, detente em Gibeon, e tu lua no vale de Aijalon. E diz a Bíblia que o sol parou. Pastor, o sol para? Sendo que a terra que está girando em torno do sol, que parou o sol, a terra? O texto está dizendo, sol, detente em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon. E o texto conclui dizendo que o sol parou, aleluia. Ah, pastor, mas foi a terra. Se o texto está dizendo que parou, é porque todos os elementos do universo tiveram que respeitar a ordem do Deus Todo-Poderoso. Quando você ora, o sobrenatural acontece, irmãos. A Bíblia, Daniel 6, 10, fala que eu orava 3 vezes por dia, irmãos.
porque era um homem de oração. Não quer dizer que você tem que orar de manhã, tá? Não, você que faz a sua oração, se você sabe. Mas está falando que ele orava 3 vezes por dia, porque isto era de costume. Ele costumava orar. Aí ele ficou sabendo que a sentença foi assinada. Qual sentença? Quem estiver orando e não pedindo permissão ao rei imperador, seria lançado na cova dos leões. Daniel parou de orar? Sim ou não? Não parou de orar. Se o prefeito, se os governadores, se os presidentes, se essa turma de corrupto do STF pronunciar que a igreja vai ter que parar de orar, vai cair do cavalo. Nós morreremos, mas não pararemos de orar. Nós morreremos, mas nós pregaremos a palavra de Deus. Pastor, você que vai apertar, que aperte o cerco. É bom que nós vamos ver quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, porque nós sabemos, primeiramente, obedecei ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, devemos respeitar as leis. Se as leis estiver de conforme a palavra, sim. Se não estiver, lógico que não, irmãos. Está doido? Obedecei as leis, sim. A liderança, sim. Os governantes, sim. Se estiver no princípio da palavra, você vai obedecer. Agora imagine, do jeito que as coisas estão caminhando, solta uma bomba aí, uma lei, pressionando os pastores a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Pessoas que não oram vão fazer com medo de ser preso. Pessoas que oram vai falar, não vou fazer. Vou ser preso, mas vou honrar o nome do Senhor Jesus, porque eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nós não vamos aceitar leis de outro mundo, leis do mundo, não. A lei tem que estar conforme a palavra de Deus. Daniel orou. Com a lei assinada, com a lei assinada. Se fosse hoje, alguns diriam, desobediente, não respeita a lei. Irmão, a lei maior é a lei de Deus. É a lei de Deus que é maior. Ele orou mesmo assim. Vira ele orando, vira orando. Qual que é a sentença? Lançar na cova. Lançou na cova, lançou. O que eu aprendi? Quando você ora, Deus não te livra das covas dos leões. Tem pessoas que podem dizer, vou orar para Deus me livrar dos leões. Um exemplo, irmãos. Você pode orar. Deus não vai te livrar de entrar na cova dos leões. Eu vou jejuar. Vai jejuar, é bom para a sua vida. Mas você não vai ser isento de ser jogado nas covas dos leões. A oração vai funcionar? Vai funcionar como? Você será lançado na cova dos leões. E os leões não vai poder abrir a sua boca para te devorar. A oração serve para isso, para impedir o leão de devorar você. A oração serve para isso. 1 João 5,18. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus é aquele que ora. Quem é de Deus? Aquele que consagra. Quem é de Deus? Aquele que tem a sua vida espiritual na palavra de Deus. O maligno não lhe toca. Não toca, irmãos, é bíblico isto. Então, homens que oraram, porque descobriram que a oração é o nervo que move o braço do Todo-Poderoso. Aleluia. A oração é alinhar o coração humano com o coração de Deus. Deus fala na quietude da alma de quem ora. Então, nesta hora, você vai pegar os seus problemas, você vai pegar as suas dificuldades, esta depressão, esta situação, e vai colocar no altar de Deus.